Solicito, senhor primeiro secretário, que faça a chamada de senhores vereadores para constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Miak, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra na presidência. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes na primeira secretaria. Vereador Juliano Ábio, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Komura. Vereador Protássio Nogueira na segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Raim. Presente, vereador Iduígues. Sérgio Manuel, vereador, morreu na Chapecoense, tinha contrato com a Mirassol até 2018. 15 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Senador. A quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito, senhor primeiro secretário, que leia os papéis independentes de deliberação. Solicito, primeiro secretário, anotar a presença do vereador Rubens Fernandes. Anotada a presença do vereador Rubens Fernandes. Papéis independentes de deliberação. Tem um requerimento meu aí. Papéis independentes de deliberação. Secretaria de Logística e Transporte. Ofício 686-2016, comunica o recebimento da moção 48/2016 e encaminha informações quanto ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, ofício 245/2016, comunica o recebimento do requerimento 96/2016 e encaminha as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Solicito, primeiro secretário, anotar a presença do vereador Marcos Furlan. Anotada a presença do vereador Marcos Furlan. Atas 63.4, 63.5, 63.6, 63.7 das sessões ordinárias. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Justificativa ao projeto de lei 180/2016, de autoria do vereador Rinaldo Sadal Sakai, que dispõe sobre denominação de via pública. Dispõe de via pública. Pronto? Puxa vida. É isso mesmo. Dispõe sobre alteração de denominação de delegadouro público que especifica. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 180, de autoria do vereador Sadal Sakai. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Encaminho a assessoria jurídica da Casa, bem como para as comissões permanentes. Projeto de lei 181/2016, de autoria da vereadora Ana Carina, que dispõe que fica vedada a tração de carga animal no perímetro urbano do município de Mogi das Cruzes. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 181, de autoria da vereadora Ana Pirilo Carina. Ana Carina. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Caminho o presente projeto de lei para a assessoria jurídica e as comissões permanentes. Requerimento. Solicito o primeiro secretário anotar a presença do vereador Antônio Lino. Anotada a presença do vereador Antônio Lino. Requerimento 203/2016,
Egrégio plenário, requer a mesa diretiva dessa Igreja Casa de Leis, obedecidas as formalidades regimentais, ouvidos do outro plenário, seja considerada justificada em minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 23 deste mês, motivada por atividade fora do município. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de novembro de 2016, doutora Vera Rainho, vereadora PR. Coloca em discussão o requerimento da vereadora Vera Rainho. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 204/2016, colhendo o plenário, com o objetivo de parabenizar o atleta mogiano Luigi Batani Cândido pela conquista sul-americana de Karatê Kyokushin 2016, realizado no dia 27 de novembro deste ano em Córdoba, na Argentina. Considerando esse importante título americano e a dedicação precípua do atleta Karatê Kyokushin, requer a mesa obedecida às formalidades e ouvido do outro plenário, inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplausos e congratulações ao atleta Luigi Batani Cândido e que sejam oficiados a imprensa, o senhor prefeito municipal, o secretário de esporte, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 30 de novembro de 2016, Marcos Furlan, vereador DEM. Coloca em discussão o requerimento número 204, de autoria do vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra, vereador Marcos Furlan. Esse requerimento visa parabenizar um atleta mogiano chamado Luigi Batani, que também, por acaso, é meu aluno e pratica o Karatê Kyokushin desde os 7 anos de idade, presidente. E ele classificou-se para o Campeonato Sul-Americano em Córdoba, na Argentina, e disputou esse campeonato junto com outros atletas, representantes de 7 países da América do Sul. E sagrou-se campeão, classificando para o Mundial no Japão em abril do ano que vem. O Luigi é um menino, um jovem promissor de 21 anos e ele é um dos únicos representantes do continente sul-americano que vai representar o continente no Mundial agora em abril. Ele e um outro atleta da cidade de Ribeirão Pires. Então, esse requerimento de aplauso visa dar visibilidade, visa parabenizar, claro, o atleta pelo excelente desempenho na Argentina. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Continua em discussão. Solicito, primeiro secretário, notar a presença do vereador Clodoaldo, da vereadora Vera Rainho. Anotada a presença da vereadora Vera Rainho e do vereador Clodoaldo. Continua em discussão o requerimento do vereador do número 204, vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 205/2016, requer a mesa diretiva desta Casa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária dos projetos de lei 97/2016, 169/2016 e ainda do projeto de decreto legislativo 22/2016, dos quais apresentam os pareceres necessários. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2016, vereador Francisco Maci Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Tudo bem. Vice-presidente desta Casa. Em discussão, requerimento 205, de minha autoria. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção 70/2016, de apelo ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, para que normalize a distribuição de materiais para pacientes ostomizados atendidos pelo Polo de Estomia, Mogi das Cruzes. Considerando que recebemos informações de que o Polo de Atendimento ao Paciente Ostomizado, subordinado à Coordenadoria de Regiões da Saúde 1, da Secretaria do Estado da Saúde, não vem recebendo materiais suficientes para atender aos pacientes ostomizados, considerando que essa carência no atendimento já vem correndo há mais de 6 meses, e segundo informações, o fato
ocorre por diminuição do repasse de recursos necessário, sendo que a dificuldade da liberação de tais insumos penaliza os pacientes, colocando-os em risco de infecções generalizadas, ou ainda de arcarem com os custos dos equipamentos. Customizados. O pessoal aqui. Diante de todo o exposto, submetemos à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, para que tome as devidas e emergenciais providências no que tange à falta de distribuição de materiais para pacientes ostomizados no município de Mogi das Cruzes e região, e que cópias do deliberado sejam encaminhadas ao secretário estadual de Saúde, Dr. Davi Everson Wip, à Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como também aos ilustres deputados estaduais Luiz Carlos Gondim e André do Prado. E, por fim, a Associação Mogiana dos Ostomizados. Plenário, o vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de novembro de 2016, Olímpio Tomiyama, vereador. Coloca em discussão moção número 70, de autoria do vereador Olímpio Tomiyama. Antes de colocar em votação, gostaria de parabenizar o vereador Olímpio pelo trabalho, porque é um trabalho importante e que realmente tem sido determinados setores da saúde do Estado de São Paulo, o governo tem deixado de lado, e realmente as pessoas que não são poucas pessoas que fazem o uso de determinados materiais necessários para as pessoas ostomizadas. Não tenha dúvida que esse trabalho é importante e eu espero que o governo do Estado volte novamente a distribuir e fazer a distribuição em Mogi das Cruzes dos materiais necessários para as pessoas ostomizadas. Presidente, permite... A palavra ao vereador Olímpio Tomiyama. Eu estava pensando em utilizar a declaração de voto, mas na medida em que, de uma forma extremamente oportuna, o presidente faz uma menção ao nosso trabalho, eu queria, inclusive, agradecer os colegas, compreensão, no sentido de que este trabalho que nós estamos apresentando nesta casa tenha eco junto aos órgãos e também propriamente ao governador. Nós que somos membros da Associação Mogiana de Ostomizados, isto é, do problema de saúde que este vereador teve e hoje ele é um dos ostomizados que usa a bolsa coletora no intestino de uma forma definitiva. Eu verifiquei que na região de Mogi das Cruzes existe dezenas, quiçá centenas de ostomizados utilizando esse tipo de material. E, lamentavelmente, vereador Lino, de uns meses para cá, notadamente neste ano, o governo do Estado começou a reduzir a verba para poder fazer aquisição e distribuição daquelas pessoas que necessitam deste material. Notadamente, pessoas humildes que vieram reclamar para com este associado da Associação Mogiana dos Ostomizados. E eu fiquei muito sensibilizado, mesmo porque o material é relativamente caro, porque são todos eles importados, tanto da Dinamarca, dos Estados Unidos, do Reino Unido. E isto que ocorre, torna-se extremamente necessitado para que essas pessoas que utilizam. E hoje, conversando com a senhora Vera Cussates, que é responsável pelo polo distribuidor de bolsas nessa região, ela nos informou que, ultimamente, o governo do Estado, notadamente pela própria Secretaria da Saúde, tem diminuído recursos para a aquisição deste material. Para ter uma ideia, a Associação dos Ostomizados, numa questão de 30 dias atrás, por iniciativa do nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira, tornou-se de utilidade pública municipal.
E essa associação está efetivamente batalhando para que possa dar um suporte aos associados, notadamente, vereador Edwig, Vossa Excelência, que sempre lutou para mais assim, pessoas mais humildes, eles são obrigados a ficar sujeito a capricho ou então a próprio desinteresse por parte do governo do Estado. Razão pela qual a Câmara de Mogi das Cruzes está apelando ao seu governador para que nós possamos, principalmente por intermédio do nosso deputado Gondim, como também do André do Prado, também o Marcos Damasio, no sentido de nós possamos sensibilizar o secretário da Saúde a normalizar o fornecimento desse material. Muito obrigado. Vereador Olímpio, só quero tomar liberdade de, porque no seu trabalho, se pode se incluir o nome do deputado Marcos Damasio, que não foi incluído. Então, como Vossa Excelência citou o deputado Marcos Damasio, eu pedi para incluir o nome do deputado Marcos Damasio, que também é um dos nossos representantes, para que ele ajude nesse trabalho importante feito por Vossa Excelência. Mas quero só, para terminar, vereador Olímpio, dizer o seguinte: muitas vezes os setores de saúde reclamam, principalmente o secretário de saúde reclamam, muitas vezes das pessoas entrarem na justiça para receber determinados tipos de equipamentos e medicamentos. E esse pessoal que recebe esses materiais, e está faltando no Estado de São Paulo, eu acho que, de repente, vai ter que entrar até na justiça para poder ser ressarcido de uma coisa tão importante para o tratamento das pessoas. Então, eu acho que parabéns pelo seu trabalho, vereador. Bom, continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada a moção do vereador Olímpio Tomiyama e solicito anotar a presença do vereador Emerson Rong. Anotada a presença do presidente do vereador Emerson Rong. E do vereador E para o vereador, meu amigo Roberto Jesus. Anotada a presença do vereador Roberto Valença Lima. O vereador Roberto. Dando continuidade, senhor presidente. Proposições publicadas, indicações de números 603 a 606, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloca em discussão as indicações de número 603 a 606 dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Passa a palavra à vereadora Ana Carina Pirillo para falar em expediente. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Infelizmente não temos, como sempre, e o pessoal de casa da TV. Bom, hoje a causa animal está de luto. Infelizmente, o nosso presidente, Michel Temer, ele sancionou a PEC 50 e tornou a vaquejada e o rodeio agora como patrimônio cultural imaterial. Eu não vou comentar muito, porque todos já sabem a minha posição e a indignação hoje da causa animal, referente a esses atos cruéis que são cometidos com os animais, tratando eles como objeto, não só como objeto, ainda com tortura, e nós sabemos o porquê o nosso querido presidente sancionou. Sabemos a força da nossa bancada ruralista no nosso Congresso e, infelizmente, a causa animal ainda não ganhou essa. Mas eu tenho certeza que um dia o ser humano vai evoluir e nós não vamos mais aceitar isso, né? Chega, assim como foi a escravidão, assim como foi os gladiadores,
nós temos que acabar com esse tipo de cultura. Até a Espanha, em alguns municípios, aboliram por causa do ativismo, porque no Brasil ainda vamos continuar torturando os animais. Vaquejada, rodeio, isso é inadmissível em pleno 2016. Da sua parte, vereadora. Pois não, vereador Eduígues. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha. Quero parabenizar Vossa Excelência de não deixar passar fatos como esse sem que a sociedade tome conhecimento. Porque eu sempre digo que muitas vezes nós achamos que fatos que ocorrem em Brasília não tem nada a ver com a nossa vida e tem muito a ver. Tem. Porque é comum em várias cidades do estado de São Paulo, atividades como vaquejadas e outras mais, que Vossa Excelência tem uma militância no sentido de banir e abolir esse tipo de prática, porque Vossa Excelência, com bastante propriedade, fala do sofrimento dos animais. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, um fato entre muitos que tem ocorrido em Brasília, como as PECs e as medidas provisórias e outros atos que têm sido sancionados, Vossa Excelência levantar esse tema, que é um tema importantíssimo, que é a proteção aos animais. E eu quero aqui dizer que, de fato, cada vez que eu ouço Vossa Excelência levantar temas como esse, eu imagino quanto essa casa está perdendo de militância com relação à causa animal, a não continuidade de Vossa Excelência aqui para debater esses temas. Mas, como eu já disse outras vezes, Vossa Excelência continuará a sua militância no parlamento, na rua, no bairro, na esquina, em qualquer lugar, porque eu sei do seu compromisso com a causa animal. Muito obrigado. Obrigada, vereador. E hoje entrou na casa meu projeto da atração, né, para proibir a atração no nosso município, que infelizmente nos bairros da periferia os cavalos ainda são usados para carregar cargas excessivas. Então eu peço que quando tramitar, que os meus pares olhem com sensibilidade esse projeto. E, na verdade, hoje a minha pauta você poderia soltar o vídeo? Nós estamos com um problema na cidade, porque no Facebook, na rede social, temos na feirinha do rolo vendas, abate de animais. Eu tenho até um leitão o som tá baixo. Que eu matei pro cara, já entreguei, já pode ficar tranquilo. Tem que congelar ele, não estraga não. Entendeu? Ó, limpo, ele tá dando a faixa de 12 a 13 quilos. Eu tô fazendo a 180. Tá bom, não tá ruim não. 180, Agora ele em pé vivo tá dando uns 16, 17 quilos. Isso, e aí você escolhe, ou quer que eu corto na banda, ou deixa... Bom, isso é no nosso município, um abatedor ilegal. O proprietário desses animais divulga no Face, esse é da Feirinha do Rolo, muito conhecido. Se puder voltar, tem os animais silvestres que estão sendo vendidos também nesse grupo. Eu não sei onde está. Papagaios, tartarugas. Eu só tenho 2 leitão e o que vim primeiro já vai levar, isso não pode acontecer entendeu? no nosso município. Só se eu matar Acho que ele, voltou você pegar aqui, e põe no freezer para congelar. Pede para ele pegar. Eu tenho até um leitão que eu congelei, que eu matei pro cara, já entreguei, tem já mais, pode ficar saruês, tranquilo. Tem que congelar ele, não estraga não. Iguanas, tudo do tráfico, ele tá dando a faixa de 12 macaco a até 13 já vi, quilos. recebi. Eu tô fazendo a 180. Então, eu pedi a 180, zoonose que Agora tomasse ele providência, vivo, também tá comuniquei à Polícia Ambiental, Isso. mas eu Aí pedi a providência Aí você escolhe, ontem, da quer que eu corte na zoonose, banda, ou deixa... da vigilância, eles vão só quinta e sexta lá. Para quinta ou sexta, como esse rapaz disse que ele só tem 2 leitões, chegando lá só vai ter torresmo. Então, de nada vai adiantar. Então, a gente precisa também ter órgãos competentes,
pessoas eficientes na zoonose, na vigilância, que quando tem um caso desse, que isso é crime ambiental, crime em relação ao consumo. Esse senhor deve matar na casa dele, eu tenho o endereço, é na Ponte Grande, matem na sua casa, ali fica fica, como é que chama? Fica todos os ossos quando sobra, né? Ele limpa, né? A carcaça, desculpa, fica a carcaça, ele deve enterrar ali na casa dele mesmo. Então, isso daqui é uma coisa de emergência. A zoonose, quando eu comuniquei ontem, deveria, na hora, zoonoses e vigilância, ir até o local. Vão marcar para quinta ou sexta-feira. Enquanto isso, esse senhor continua vendendo o leitão pela feirinha do rolo e abatendo na sua casa. Um absurdo, fica aqui a indignação dessa vereadora. Obrigada. Passa a palavra ao segundo vereador inscrito, vereador Caio Cunha. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde à imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Para mim? Bom, eu não sei se Vossas Excelências acompanharam essa madrugada a votação do pacote de 10 medidas anticorrupção. É triste de ver qual o caminho que o nosso país ele tem tomado. Assim que houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Ministério Público Federal ele apresentou um pacote, vereador Chico Bezerra, pacote de 10 medidas anticorrupção. E tinham lá elencadas alguns dos diversos itens que colaborariam, que norteariam o nosso país a talvez tomar um rumo diferenciado. Já que as urnas, cada ano que passa, ela tem apontado o quanto a população ela tem se afastado da política. Porque sequer não vão votar, mas sequer participam do processo eleitoral, porque já estão desgostosas, desesperançadas. E esse pacote das 10 medidas anticorrupção, ele veio para dar uma luz no fim do túnel. E veja que, após uma longa discussão, em uma comissão especial montada para esse projeto, eram 10 medidas que passaram para 14 e voltaram a ser 10, e na calada da noite, as tais 10 medidas se tornaram 4. Excluíram medidas importantíssimas. Mas o que me chama mais atenção foi uma emenda do líder da bancada do PDT, se eu não me engano, o vereador Everton Rocha, lá do Maranhão, que ele simplesmente, talvez, quis se vingar do Ministério Público. Ele colocou uma emenda criando, né, como crime de responsabilidade alguns dos diversos defatores. Questionável ou não, essa emenda, em uma hora, em um momento, que desvirtuou-se o papel, desconfigurou-se todo o trabalho, não só do Ministério Público, mas também das 2 milhões de pessoas que assinaram, que contribuíram com isso, que apoiaram esse projeto, e tantas outras que, paralelamente, apoiaram esse projeto, uma emenda chamada agora como a emenda da vingança. Emenda da vingança por quê? Porque o autor dessa emenda está sendo investigado. Está com 2 inquéritos abertos. E aí começa-se uma grande questão.
Triste esse fato, né, vereador Chico Bezerra e demais vereadores. Eu sei que o quanto nós debatemos a questão da corrupção aqui nesse plenário, né, por diversas vezes. Os vereadores aqui sempre se posicionando, né, firmemente contra a corrupção, contra as práticas ilícitas que muitas vezes são comuns no meio político. E aí se inventaram, porque na minha opinião foi apenas uma tentativa de desvirtuar o foco, levantaram um tema sobre a anistia da Caixa 2, né, do Caixa 2, que é crime. Levantaram por conta de um documento que circulou lá nos corredores do Congresso Nacional, um documento sem qualquer autoria, um simples papel com uma emenda, sem qualquer autoria, com o único objetivo de desvirtuar a discussão das 10 medidas anticorrupção. E ver a cara de pau do presidente da República e do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados em marcarem uma coletiva e dizerem que fizeram um acordo aonde não seria votado a tal emenda sem qualquer autoria, a emenda que daria anistia ao Caixa 2. E de uma forma ainda, vereador Olímpio, de que não, nós estamos ouvindo a população. Vá para o raio que o parta. Ouvindo a população, qualquer político de bom senso entende que isso é um crime. Entende que não precisa ouvir o clamor da população. É só ser justo, é só ser correto. Mas parece que isso é algo difícil de encontrar. E aí me vem agora, estava lendo uma matéria aqui recentemente, vereador Clodoaldo, de que, dentre tudo que não aprovavam, e as 4 medidas que ainda deram um jeitinho de mascarar uma coisa ou outra, e mais essa emenda absurda, ainda estufaram o peito dizendo: nós não aprovamos a anistia do Caixa 2. Mais uma vez, para desvirtuar a votação que aconteceu na calada da noite. Eu sei que isso aqui é um assunto que não é um assunto municipal, é um assunto nacional, mas que nos interfere muito. Que nós precisamos também nos posicionar para darmos exemplos. Nós acabamos de passar por um período eleitoral, onde a grande resposta das urnas não foi quem teve mais voto ou menos voto, foi aqueles que deixaram de votar, vereador Bibo. O vereador Bibo disse isso bem aqui, logo na primeira sessão depois da eleição. Algo está errado, algo está complicado, e é um absurdo, é desestimulante, às vezes é frustrante a gente ver a oportunidade que a Câmara dos Deputados teve em se posicionar, em voltar a dar esperança para o povo brasileiro, dar o norte, faz essa patifaria. Vereador Olímpio, o senhor quer? Vereador Caio, eu, ouvindo atentamente a manifestação de Vossa Excelência, eu diria que não se pode fazer uma ilação de que o posicionamento do Congresso Nacional, ao responsabilizar todo cidadão brasileiro, indistintamente político, como executivo, como judiciário, que não seja ele detentor de um ser acima da lei. Eu acho que não tem nada a ver com Lava Jato. A população foi, sim, favor à manifestação de que haja qualquer proteção para com o conduzimento
ou condução, melhor dizendo, da atividade da Lava Jato. Agora, eu vou explicar uma situação que ocorreu principalmente em determinados municípios, que o Ministério Público, que eu não tenho, inclusive, qualquer tipo de problema, mas um respeito muito grande, porém, eu quero dizer que há abuso em determinados casos. Eu vou explicar um caso concreto, vereador Caio. Eu fui presidente no ano de 2000 nesta casa. Por 3 meses de não recolhimento do INSS patronal, eu fiquei 10 anos com bens bloqueados, com a conta bancária bloqueada, por fato de ser condenado por improbidade administrativa. Foi absolvido, sim, na primeira instância, mas foi reformado no Tribunal de Justiça. Tive que recorrer ao STJ, onde, vereador Caio, no acórdão exarado, no STJ, diz o seguinte, inclusive dando puxão de orelha nos desembargadores de São Paulo, que eles julgaram mal. Agora, vereador, não pode, ninguém está acima da lei. Veja só, intromissão do Ministério Público nas áreas do Executivo, no Legislativo, a recomendação, como fosse o dono da verdade. Agora, concordo plenamente, a atividade do Ministério Público tem que ser exercida de uma forma plena, porém com responsabilidade, com direito ao contraditório, para que a pessoa, ao ser acusada, ao político principalmente, tenha direito de poder ter a sua defesa antes de qualquer posicionamento que possa vir a acontecer. Vereador Caio, esse é um fato prático que eu estou colocando nesta casa. 10 anos, vereador, 10 anos que eu tive com bens bloqueados por causa de quê? Por causa do não recolhimento da INSS patronal desta casa, lamentavelmente, por falta de quê? De uma questão de interpretação da situação por parte do Ministério Público, mas batia-se nas minhas costas. Entretanto, lamentavelmente, há esse tipo de posicionamento. Eu pergunto a Vossa Excelência, quem é que devemos responsabilizar nessa situação? Papa? É uma questão que a gente tem que se colocar em ponto de interrogação. Mas o que o Congresso Nacional fez foi no sentido, não no sentido de desmerecer a atividade da Lava Jato, mas sim colocar os pontos nos respectivos isto é, ninguém está acima da lei, ninguém. Pode ser do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, ninguém tem que ser obedecido à lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Olímpio, pela sua contribuição e pelo exemplo dado tão prático como o senhor viveu. Eu, de maneira nenhuma, eu acho e eu acredito que tem que ter qualquer pessoa acima da lei. Pelo contrário, a função do Ministério Público é, de fato, investigar, é, de fato, levantar informações, de fato, provocar. Agora, esse é um assunto tão importante, vereador, e eu concordo com Vossa Excelência, mas é um assunto tão importante, que não merece ser discutido na calada da noite através de uma emenda, onde a pauta em questão eram as 10 medidas anticorrupção. Por que isso não se foi colocado antes, lá na comissão? Não apareceu no relatório lá do deputado Onyx? Por que somente no meio da noite o líder do PDT, ele levanta e põe essa emenda? Porque se colocasse antes, o negócio ia ferver. É assim que funciona. Então, assim, eu acho tão importante isso que Vossa Excelência disse, né, vereador Olímpio, que eu acredito que faltou, na verdade, maior discussão sobre isso. E, na verdade, isso só foi uma reação
E eu não duvido que tenha sido uma vingancinha. Ora, o Ministério Público, ele apresenta 10 medidas e no mesmo pacote o deputado vai lá, parece que é uma tiração de sarro até, não é? É um tema tão importante, vereador Olímpio, eu concordo com Vossa Excelência, que devia ser debatido antes, ou no mesmo projeto, quando se decorreu a discussão, os estudos, ou até em um projeto separado, o que seria ainda mais justo. Mais justo. Então, estou eu aqui a fazer um desabafo. Desabafo de quem acompanhou essa votação, acompanhou a criação dessas 10 medidas, não diretamente, obviamente, mas indiretamente, mas que eu, no dia de hoje, eu tenho que lamentar. Tenho que lamentar, porque a oportunidade que o meio político tinha em trazer alguma esperança para o povo brasileiro, acabou-se morta no decorrer da madrugada. Obrigado, vereador Chico Bezerra, que está presidindo essa sessão brilhantemente, por sinal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Tive a oportunidade, vereador Caio, enquanto Vossa Excelência estava usando a palavra, oportunidade de ler aqui algumas notícias de alguns jornais, onde os procuradores, de uma maneira geral, e o Ministério Público Federal, eles vão esperar, é claro, que a votação do Senado, para que haja ou não essa consolidação que foi feita na calada da noite. Mas acreditamos que o Senado não aprove essas coisas absurdas. Eu acho que tem que ser aprovado justamente aqueles 10 itens que foi encaminhado por 2 milhões de pessoas no Brasil. E a gente confia, eu confio que o presidente falou, que se porventura isso for aprovado, ele vai vetar. Então, eu acho que esse é o caminho para que as coisas realmente entrem na sua normalidade. Parabéns pelas suas palavras, vereador. O terceiro inscrito para falar, vereador Eduígues Martins. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, vereador Chico Bezerra, senhores vereadoras, senhoras vereadoras. Senhor presidente, a população que nos acompanha, boa tarde. Eu quero abordar um tema aqui que penaliza a nossa cidade e os nossos equipamentos públicos já de algum tempo, que é o furto de objetos, equipamentos, fios, em creches, escolas municipais, postos de saúde. Nesse momento tem uma creche em Jundiapeba, por exemplo, a Tereza Geraldo de Almeida, que está o segundo dia sem aula para as crianças. O posto de saúde também deixou de atender. Agora eu pergunto, qual tipo de medida o Executivo, a Prefeitura Municipal, vai adotar ou tem adotado para evitar o furto de equipamentos como TVs, por exemplo, que foi do posto de saúde furtada? Qual a medida que a Prefeitura Municipal vai tomar ou tem tomado para evitar esses furtos, que tem causado grande prejuízo material para o município de Mogi e tem causado também o prejuízo para a população no que diz respeito ao atendimento? Um pai me ligou hoje dizendo que durante 2 dias, ontem e hoje, foi até a creche, a criança voltou. E uma outra creche ficou 4 dias sem a fiação, portanto, impedida de atender as crianças. E o posto de saúde teve a TV furtada e teve a fiação. Então, vereador Pedro Komura,
Ao que me parece, a prefeitura tem algum contrato de vigilância monitorada. Pelo menos eu já ouvi dizer, necessária essa casa, as diversas comissões e a de educação, procurar saber se de fato existe algum sistema de vigilância monitorada, alarme, por exemplo. Porque de fato nos falta essa informação. Porque tem ficado caro para o município esses furtos. Não só caro no aspecto material, como também caro no aspecto de atendimento à nossa população. E eu não ouço isso de hoje, vereador Emerson Ronque. As creches subvencionadas, as creches próprias, corriqueiramente são furtadas. Tem que ter uma medida para corrigir ou diminuir esses índices, porque é dinheiro público. Pois não, vereador Pedro Comuro? Vereador, realmente é um problema crônico lá no distrito de Jundiapeba, a questão dos furtos, notadamente de material elétrico, né? Teve furtos lá numa creche, na quadra de esportes, né? Na escola maior também. Escola, posto de saúde, posto até saúde, a TV né? do posto de Sim. saúde levaram. Com relação ao monitoramento, né, por câmeras, é contratado pela creche conveniada, ela tem o contrato de monitoramento de segurança. Mas a Guarda Municipal também tem trabalhado. Mas é um problema que vem ocorrendo já vem acontecendo há muito tempo. E já nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião aqui, tanto com a Polícia Civil, como a Polícia Militar, né? A gente sabe aonde que está o problema, né? Porque a receptação desses materiais. Porque tem conjunto elétrico, vereador Eduígues, que custa aí 60, 70 mil reais. Né? Então, já alertamos no primeiro semestre, tem escolas que já foram furtadas várias vezes, né? Várias vezes. Então, é um problema que vem afetando aí escolas, creches, posto de saúde, enfim, é um problema muito sério que vem ocorrendo e com uma frequência, né, muito grande. E tem nos preocupado bastante essa questão. Levamos já esse problema ao delegado seccional, ao comandante da Polícia Militar. Aqui foi motivo de segurança aqui na Câmara Municipal. Inclusive, vereador Eduígues, até cabos telefônicos, eles roubam centrais telefônicos, né? Então, traz prejuízos não só para as empresas, né? Mas para a população, que depende do serviço público que é prestado. Por exemplo, as creches ficam fechadas porque a creche foi roubada. A mesma coisa acontece com o posto de saúde e a escola, assim por diante, né? Então, é um problema que vem acontecendo com uma frequência muito grande. Por exemplo, as duas quadras recentemente inauguradas pela prefeitura lá em Jundiapeba, as duas quadras poliesportivas, não está funcionando por falta de eletricidade no local, né? E o problema vem se agravando, vem se repetindo, né? Por exemplo, lá na quadra, a prefeitura colocou a Guarda Municipal tomando conta, mas não resolveu o problema, né? Porque, vereador, o Guarda Municipal tem que ficar lá 24 horas, né? Então, você tem que deslocar o Guarda Municipal, ficar lá constantemente, né? Para cuidar do próprio municipal. Então, esses monitoramentos, essas empresas de segurança, a prefeitura poderia contratar
seria muito mais barato, né, contratar uma empresa de segurança com monitoramento, né, efetivo, né, que sai mais barato. Hoje nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Milhares de reais vão embora. Antes de passar a palavra ao vereador Emerson Roque, só se formos agora na escola Tereza Geraldo de Almeida, nós vamos ver que a escola está sem crianças, a fiação foi toda furtada e é um problema. Milhares de reais estão indo embora e há anos, não é de agora, há muitos anos que isso veio ocorrendo e sem uma solução. Você vê, vereador Duígues, isso aí é de fato um assunto realmente que isso merece uma atenção até maior no nosso município, até porque isso aí se estende também a outros locais também. Você vê, eu estava ontem em César de Souza e vieram procurar do centro esportivo. E não é só de César, são todos os centros esportivos hoje também. Assim acontece furtos, jovens que vão lá para poder usarem droga, fazerem sexo. Você vê, isso tudo engloba hoje o tema que uma senhoria vem se abordando assim. Você vê, então, isso aí é um tema assim extenso, não só realmente em creche, de escola e posto de saúde, mas também em centros esportivos também, que também assim vem se demandando, isso está nos últimos anos, um grande fluxo de narcotráfico, de furtos em geral. Então, isso aí realmente tem que ser encontrado assim, uma solução, porque eu lembro que há anos atrás, quando eu entrei na prefeitura lá atrás, tinha assim, os vigilantes, que iam até as escolas, ficavam nas escolas, os postos de saúde e tudo mais, e ajudavam muito. E hoje não tem mais. Então, precisava realmente ter uma solução, ou câmeras, ou alguma coisa realmente de que inibisse e coibisse essa ação, porque realmente a gente vem percebendo que, ao longo dos anos, isso vem se aumentando de uma forma assim imensa, né, sem nenhum tipo de controle. Mas eu vim aqui só para poder assim, somar com o seu tema, e é um tema assim, muito importante, que tem que ser abordado, até dentro da comissão também, do Dr. Cláudio Miak também, que também é importante, a sua também, que também faz parte. É um tema importantíssimo, viu, a ser abordado e estendido a debates até com a sociedade, realmente, viu? Parabéns, vereador. Para concluir, senhor presidente, o que eu quero ao levantar esse tema é que o Poder Executivo, é que a Prefeitura, é que o prefeito, quando há um problema recorrente, há anos, que tem provocado prejuízo de milhares de reais e talvez milhões, se somarmos todos os anos que vem sendo furtados equipamentos públicos. Não era hora de pensar em algo que pudesse coibir, algo que fosse mais barato do que repor o equipamento, algo que fosse mais barato do que o prejuízo que causa a população que fica privada dos serviços públicos, como esses pais e mães que não conseguem colocar as suas crianças para estudar. Então, ao meu ver, quando há um problema recorrente há anos e o poder público não aponta uma solução, é falha do poder público. É falha do poder público. Então, aqui eu quero levantar esse tema, quero falar, inclusive, para o vereador Cláudio Miak, que nós pertencemos à Comissão de Segurança, solicitar uma informação da Prefeitura, qual é o montante de prejuízo que esses furtos têm provocado ao nosso município. Se não seria mais barato buscar uma saída para evitá-los. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito o senhor primeiro secretário fazer a chamada dos seus vereadores para a ordem do dia. As anotações aí. Vereadora Ana Carina Pirillo está presente. Vereador Vereador Antônio Lino da Silva está presente, vereador Benedito Taubaté Guimarães está presente, vereador Caio está presente, vereador Carlos Evaristo da Silva, primeira secretaria, vereador Carlos Zucarelli está presente, vereador Cláudio Miak está presente, vereador Clodoaldo está presente, vereador Emerson Rong está presente, vereador Francisco Bezerra de Mello na presidência, vereador Duígues está presente, vereador Jean Carlos Soares Lopes, vereador Juliano Abe está presente, vereador Marcos Furlan está presente, vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo,
Vereadora Odete Souza está presente. Vereador Olímpio Tomiyama está presente. Vereador Pedro Komura está presente. Vereador Protásio Nogueira está presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes está presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vereadora, senhor presidente, 18 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental, solicito o senhor primeiro secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Única... Todos foram por inclusão, vereador. Por inclusão? Projeto de lei número 097/2016, que trata da criação da função de confiança na Secretaria de Educação, cargo de supervisor de ensino, de autoria do Poder Executivo, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Cultura, pela sua normal tramitação. Coloca em discussão o projeto de lei número 97, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 169/2016, de autoria do vereador Juliano Jun-Abi. Assunto, denominação de logradouro público, Estrada Tsutomu Kusumoto, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Em discussão, projeto de lei número 169, de autoria do vereador Juliano Abi. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. De quem que é isso aqui? Projeto de decreto legislativo número 022/2016, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 22, de minha autoria, que concede o título de cidadão mugiano ao senhor Joaquim Custódio Oliveira. Em virtude de ser título de cidadão, há necessidade de votação nominal. Os vereadores que forem favoráveis votarão sim, os contrários votarão não. Solicito o primeiro secretário fazer a chamada dos seus vereadores para a votação. Vereadora... Podia ser ali também, né? Vereadora Ana Carina Pirillo. Voto sim. Vota sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vota sim. Vereador Caio César Machado da Cunha. Sim. Vota sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vota sim. Vereador Carlos Ducarevski. Voto sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Voto sim. Vota sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Voto sim. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Voto sim. Vota sim. Vereador Jean Carlos Soares Lopes. Vereador Juliano Jun-Abi. Voto sim. Vota sim. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan. Voto sim. Vota sim. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Voto sim. Vereador Olímpio Sambo Tomiyama. Vereador Pedro Ideco Komura. Vereador Pedro Ideco Komura. Vereador Pedro vota sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Protásio vota sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereador Rubens vota sim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Senhor presidente, 16 dos senhores vereadores votaram, 16 dos senhores vereadores votaram sim. O presente projeto de lei foi aprovado.
Não havendo... Bom, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para uma sessão solene de entrega de título ao mérito ao Colégio Adventista Mogi das Cruzes na segunda-feira, ou melhor, dia 5 de dezembro, às 20 horas. Não havendo mais papéis para a ordem de dúvida, nem vereadores inscritos para a explicação, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima segunda-feira, na sessão solene, e na terça-feira, sessão ordinária, a realizar-se em seu horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Certo,